Fala pessoal, beleza? Hoje eu vim com uma abordagem um pouco diferente, que eu vou utilizar essa plataforma HackerRank para resolver aqui alguns algoritmos, alguns desafios de programação utilizando Python, ok? Então, basicamente, nós temos aqui do lado esquerdo uma descrição de um problema que diz o seguinte, né? Dado uma rede inteira, calcule a proporção dos elementos que são positivos, negativos e zero. Mostre o valor decimal de cada fração em uma nova linha com 6 lugares depois do decimal, ou 6 casas decimais. Aqui tem algumas observações a mais, mas já deu para entender o que ele quer, né? Porque basicamente ele dá um exemplo aqui, ó. Ele vai passar um array, tá? Esse aqui é um array de exemplo, e para esse array de exemplo, ele tem 5 elementos, são 2 positivos, 2 negativos e um zero, tá? Então, a razão aqui é de 2 quintos, que é 2 positivos para 5 elementos, 2 quintos, que é 2 negativos para 5 elementos, e 1 quinto, que é um zero para 5 elementos. Então, basicamente, o resultado que ele quer é esse. São 6 casas decimais, ok? Isso aqui é muito simples, tá? Um desafio fácil nessa plataforma. Eu estou utilizando mais para a questão de apresentação, né? E também porque eu comecei a utilizar recentemente a plataforma. Então, basicamente, o que nós vamos fazer? Ele vai passar um array aqui, ó, já deixa preparado esse modelo de código. Eu vou fazer o seguinte: eu vou, de cara, vou criar aqui alguns contadores, que vai ser o pos, que é de positivo, que vai ser zero, o neg, que vai ser zero, que é de negativo, e o zero, que vai ser zero, que é referente ao zero. São variáveis contadoras. E eu vou percorrer cada elemento desse array e vou verificar se esse elemento ele é menor do que zero, porque se ele for menor do que zero, o positivo, aliás, o negativo, vai ser incrementado em um. Se ele for maior do que zero, então o positivo vai ser incrementado em um. Agora, se ele for zero, né? Então o zero vai ser incrementado em um. Nesse caso, o else ele não é necessário porque esse aqui é o estado default, porque se não for um nem o outro, então é zero, tá? Mas tem um porém. Se eu verificar que ele é negativo, eu não quero que ele execute o resto das instruções. Eu quero basicamente que ele pule para o próximo elemento dessa lista, ok? Então, se ele for negativo, já pode ir para o próximo elemento. Se for positivo, já pode ir para o próximo elemento também. No final disso tudo, nós temos aqui a quantidade de positivos, negativos e zero, tá? Eu vou criar uma variável a mais aqui, que vai ser tamanho do array, que vai ser len de array, ok? Para ficar mais descritivo, eu vou fazer o seguinte, tamanho do array. Essa função len, ela vai pegar o tamanho de uma coleção. Nesse caso é uma lista, tá? Mas poderia ser um set e poderia ser uma string também, por exemplo. O tamanho array ele vai pegar o tamanho de uma coleção. No final disso tudo, nós já temos o tamanho da lista, temos quantos positivos, negativos e zero foram encontrados. E para finalizar, basta fazer o print desse valor, né, desse quantidade de positivos que foi encontrado, dividido pelo tamanho do array. É só isso, o resultado. Mas tem uma observação. Ele pediu esse resultado com 6 casas decimais. Para poder colocar 6 casas decimais, eu vou precisar utilizar aqui um método da string do Python, que é o seguinte: para declarar uma variável coringa, né, no Python, aqui, uma variável que vai ser inserida, uma variável, né? Eu vou colocar abre e fecha chaves, vou colocar dois pontos, ponto 6f. Isso aqui é o seguinte: abre chave e fecha chave é um espaço que vai ser inserido uma variável. Dois pontos, ponto 6f, está informando que vai ser passado um float de 6 casas decimais, ponto 6f, 6 casas decimais. E para passar essa variável para dentro dessa string, eu vou utilizar o método format, tá? E vou passar aqui esse cálculo para dentro dessa string, que vai ser o positivo, a quantidade de positivo dividido pelo tamanho do array, tá? E basicamente é isso. Agora, basta fazer a mesma ação para o negativo, aqui o negativo, e o zero, tá? E também o zero. Pronto, é só isso, está resolvido o algoritmo, tecnicamente, né? Agora vamos vir aqui no run code, vamos verificar se ele vai executar esse algoritmo. Ele vai executar, né? Claramente que é um algoritmo bem simples, mas quando nós já estamos falando de Python, nós temos aqui algumas facilidades que nós podemos utilizar que vai facilitar a resolução desse problema, porque eu não preciso percorrer esse array de elementos. Basta eu utilizar aqui um list comprehension, tá? List comprehension, eu vou entrar em detalhes em um outro vídeo, mas basicamente nós podemos fazer assim, ó. Podemos, abre e fecha colchete, isso aqui é inicializando um list comprehension, e eu vou obter o valor n para cada elemento no array, tá? Mas então, porém, eu só vou obter esse elemento se o n for maior do que zero.
ok? Basicamente é isso. A partir desse momento, eu estou filtrando todos os elementos que forem maior do que zero e estou criando uma nova lista a partir dessa verificação. Mas aí, nesse caso, eu quero o tanto de elementos, a quantidade de elementos que tem positivo. E para fazer isso, basta passar essa instrução para dentro de um len, tá? Pronto, a partir daqui nós já temos o tamanho dessa lista que foi gerado, filtrando todos os elementos que são maiores do que zero. Aqui eu vou fazer a mesma coisa para o negativo, a mesma coisa para o zero. Para o negativo, eu verifico se ele é menor do que zero, e para o zero, eu verifico se ele é igual a zero, tá? E eu vou executar novamente esse código, verificar se ele vai funcionar. Funcionou, tá? Eu posso agora enviar para a submissão. Ele vai aplicar os testes, né, os valores que estão pré-setados, e foi resolvido a questão de uma forma bem simples, tá? E fácil de entender.